E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Para você que está aí no vídeo também, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Hoje nós vamos estar meditando no Salmo de número 34. E eu peço que você deixe aberto sua Bíblia no Salmo de número 34, porque nós vamos estar trabalhando nesse Salmo, meditando nesse Salmo, durante esse sermão. Vamos estar expondo esse Salmo durante esse sermão, amém? Então, Salmo de número 34. Para todos encontrarem. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Salmo de Davi. E o título da Sociedade Bíblica: Provai que o Senhor é bom. E Davi, o Salmo diz o seguinte, Salmo 34, verso 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará. Vinde, pois, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, te peço mais uma vez, toma minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração, Santo Pai, para os nossos corações. Te pedimos, ó Deus, também que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, e que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossa vida, para que possa frutificar e também abençoarmos outras pessoas através dessa mesma palavra. Ó Pai, te pedimos também pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, pregando a tua palavra, Senhor,
continua fortalecendo e fortificando os teus filhos, e que em nome de Jesus o seu evangelho continue sendo pregado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, queridos. Podeis assentar. Bom, meus amados, o momento em que Davi passava quando escreveu esse salmo, está relatado em primeiro livro de Samuel, capítulo 21, dos versículos 13 ao versículo 15. E aqui, nesse momento, Davi estava fugindo de Saul, e ele vai ao encontro ali dos filisteus, e ele está ali junto ao rei de Aquis, e quando que é o rei de Gate, e quando ele está ali naquele momento de desespero, os filisteus se lembram de que era Davi, general de Israel, general do exército de Saul, aquele cujo qual matou o gigante Golias, que era filisteu, aquele que fez as canções, onde as pessoas cantavam as canções, que ele matou milhares de filisteus. E ali, quando ele se depara com aquilo, eu creio que Davi estava tão desesperado que ele não notou tudo isso e correu para fugir de Saul, porque Saul já tinha, se você for olhar lá em 1 Samuel, no capítulo 21, 20, 19, você vai ver que ali ele estava fugindo de Saul, onde Saul já tinha matado os sacerdotes que ajudou Davi, e ele estava ali num momento de desespero. Ele estava correndo e acabou caindo nas mãos de um de seus inimigos. E qual foi a estratégia de Davi? Se fingir de doido. Ele começou, se você depois for lá, ele começou a babar e a falar coisa fora de coisa, que o rei de Gate, né? Você vai estar falando, pastor, mas a Bíblia fala Abimeleque. É porque, irmãos, acredita-se que Abimeleque é um título dado aos reis dos filisteus. Amém? Assim como era o título César para o imperador romano, assim também Abimeleque era um título dado para o rei filisteu. Então ali Davi estava fugindo desse rei, Aquis, que o rei, e ele estava naquele momento ali, o que ele podia fazer? Ficar maluco, se fingir de amalucado. E ele estava ali como um doido, babando e tal. Que o rei falou assim: manda esse cara embora, acaso eu já não tenho tanto doido aqui? Ele fala isso lá, se você for ver lá no capítulo 21, ele fala: acaso eu tenho poucos doidos no meu meio? Quer dizer, já, na cabeça dele já tinha cheio de doido lá para cuidar, ainda havia mais um? Então manda. Aí isso expulsaram Davi. E nisso que expulsaram Davi, ele começa a escrever esse salmo de número 34, onde ele fala da bondade de Deus, onde ele fala que o Senhor é muito luta. Mesmo quando nós tomamos atitudes impensadas, o Senhor ele continua sendo bom, ele continua nos guardando, e ele nos ensina nesse salmo 34 a tamanha bondade e generosidade e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, como é que nós aprendemos com Davi aqui neste salmo de número 34? Davi ele começa louvando a Deus. Deus dá um livramento a ele. O que ele faz? Ele vai louvar a Deus. Olha aqui como está no verso 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Ele estava tão feliz que ele falou: olha, ele estava cantando, os humildes vão ouvir isso e vão se alegrar. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, e exaltemos o nome. Amado, dentro desses versos há 3 aspectos do louvor ao Senhor. Bendizer a Deus. Ele diz no verso 1: bendizei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará estará sempre nos meus lábios.
Amados, o que Davi quer dizer com isso? Olha, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa se você estiver diante de um dos seus grandes inimigos, não importa, bendiga ao Senhor, creia, confia no Senhor, ande no sobrenatural de Deus. Se Deus muitas das vezes fez você tomar uma decisão que muitas das vezes parecia inesperada, mas que foi debaixo da direção de Deus, amados, Ele abençoa, Ele livra, Ele move. Bendiga ao Senhor. Davi estava num momento muito difícil, perseguido, diante de outro inimigo, e ele saiu dali bendizendo a Deus por aquele livramento. Como você tem se alegrado com os livramentos que Deus tem te dado? Como nós temos nos alegrados ao levantar pela manhã, abrir os nossos olhos e vermos que estamos vivos, que Deus nos deu mais um dia de vida. Bendizei ao Senhor, meus irmãos. Bendiga a minha alma, bendiga ao Senhor. Ele continua dizendo aqui, e louvando ao Senhor, e ele fala para nos gloriarmos no Senhor, no versículo 2. Ele está aqui louvando a Deus, e ele fala: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Amados, devemos nos alegrar ao ponto de contagiar as pessoas. O que é isso? Às vezes alguém pergunta para você: qual é a sua religião? Aí você fala assim: eu sou crente. Eu sou crente. Não fale assim. Olha, eu sou cristão. Jesus mudou minha vida. Ele pode mudar a sua. Louve a Deus, gloriar-se-á, tirar a cruz aqui, não tem problema não, irmão, gloriar-se-á no Senhor. O que é isso? É eu me deleitar no meu Deus, é eu, quando a pessoa falar dele, eu contar e falar para ela, olha, com tanta paixão, a ponto de contagiá-la, ou contagiá-lo, de falar com paixão. Estou me gloriando, agora tá, nele. Estou me gloriando nele. Davi nos ensina isso. Davi, quando sai daquela situação, Deus livre daquela situação, ele está se gloriando, louvando ao Senhor, se gloriar em Deus. Quando nós estamos cantando aqui a bondade de Deus, nós estamos cantando o quê? Que nós confiamos nele, que ele é fiel, que a bondade dele tem nos mantido. E nós estamos nos gloriando nele. O terceiro ponto que nós vemos, Davi nos ensina que é o louvor em coletividade. Primeiro ele começa ali dizendo: bendirei ao Senhor em todo tempo. Ele está falando da sua individualidade. Ele fala de gloriar-se a Deus, de externar a Deus aquilo que ele estava sentindo e o amor que ele tinha e que ele teve por esse Deus que nós temos. E aí ele vem dizendo: engrandecei o Senhor comigo. Ele não está querendo ficar apenas no anonimato, adorando sozinho. Ele convida: engrandecei o Senhor comigo. Venham comigo, vamos engrandecer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. E ele continua aqui no verso 3: e todos a uma lhe exaltemos o nome. Todos a uma lhe exaltemos o nome. O que nos remete isso, irmãos? Nós somos o que? Um só corpo, nós temos um só Senhor, nós andamos em um só Espírito, e nós só temos um só cabeça, que é Cristo Jesus. Um só corpo, numa comunhão, a eclésia, a igreja. Irmãos, a igreja é muito importante para todos nós. Todos nós. A igreja está sendo atacada de uma forma veemente. Veemente. E sabe qual é o nome do ataque que a igreja está sofrendo?
apostasia. Tudo é motivo para não vir à igreja. Tudo é motivo para não ter essa adoração em coletividade. Tudo. A coisa mais simples é motivo para não ir à igreja. Cuidado. Cuidado. Porque há um princípio para andar com Deus. E esse princípio inclui a adoração em coletividade. Deus, Ele não faz a minha vontade. Deus, Ele não faz a sua vontade. Deus, Ele nos prepara para que nós venhamos fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Deus não vai fazer a sua vontade. Deus não vai fazer a minha vontade, a não ser que ela esteja alinhada com a dele. E ele diz que nós devemos adorar tanto individualmente, que nós devemos convidar as pessoas e que nós devemos contagiar, né, as pessoas no verso 2. E no verso 3, nesse momento de louvor, ele diz o quê? Que nós devemos estar em coletividade. Estarmos juntos. Vamos estar juntos nos céus, irmãos. Não tem jeito. Lá você não vai adorar no seu cantinho sozinho, não. Nós vamos estar juntos. Amém, igreja? E depois, Davi nos ensina aqui, depois desse momento que ele está ali, ele começa a bendizer a Deus, e ele louvor ao Senhor dentro, usando esses três aspectos. Davi, ele começa agora a nos ensinar e a nos dizermos que nós devemos buscar ao Senhor. O verso 4 ao verso 6, ele diz o seguinte: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Davi nos fala no primeiro ponto, que nós devemos buscar ao Senhor. Ele fala aqui no verso 14: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me dos meus temores. Irmãos, olha o mistério, olha o que Davi fala: busquei ao Senhor. Esse ato de buscar, nós estamos indo em direção a Deus. Amém, igreja? Deus está ali, e Ele está nos movendo a ir buscá-lo. Busquei ao Senhor. E olha o que Davi fala, o que Deus fez. Ele me acolheu. Isso nos lembra a parábola do filho pródigo? Quando o filho sai, né, daquele momento ali, ele reconhece que dependia do pai dele, pelo menos que o pai dele aceitasse ele como um servo, ele volta. E o que acontece com o pai quando vê aquele filho? Ele acolhe o filho pede perdão, ele acolhe o filho. É assim também, quando nós buscamos a Deus, Ele nos acolhe, irmãos. E aqui, ele continua dizendo, Davi, ele fala: livrou-me de todos os meus temores. Qual é o seu maior medo? O que está ali movendo o teu coração? O que está te amedrontando neste momento? O que está tentando tirar a sua paz ou tem tirado a sua paz? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Você sabe o que é buscar o Senhor de todo o coração, irmãos? É não ter mais espaço para nada, a não ser para Ele. Porque quando isso acontece, Ele derrama tudo sobre as nossas vidas. Tudo. Mas precisamos estar com o nosso coração plenos de Deus, cheios de Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração, que Ele nos acolhe, e Ele nos livra de todos os nossos temores. Davi continua dizendo: lá, só para termos uma ideia, o Salmo 9, versículo 10 diz assim:
Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. O Deus, ele nunca desampara aquele que o busca. Davi também nos mostra aqui no versículo 5, que como nós devemos buscar a Deus e como nós não teremos medo olhando para o Senhor. Olha o versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, ou seja, vergonha. O salmista diz que quando nós buscamos a Ele dessa forma, olhando só para Ele, nossos rostos ficarão radiantes. Nós seremos e somos iluminados pelo Espírito Santo, e aí entendemos o plano de Deus e não passamos por vergonha. Davi estava ali diante de Abimeleque, poderia tudo acabar ali, aquele rei poderia cortar a cabeça de Davi e acabar, e as promessas? E como é que fica quando Samuel ungiu Davi rei? Mas quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Deus nos livra de todos os males, irmãos, e as promessas de Deus, elas se cumprem em nossa vida, e Ele não nos deixa ser envergonhados. Por mais difícil que seja a circunstância que você esteja vivendo. E olha que Davi estava vivendo uma circunstância de morte iminente. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amado, só para a gente ter uma ideia, só para nós lembrarmos como é que o escritor dos Hebreus escreve aqui e fala do nosso Senhor, porque vergonha, Jesus foi condenado e foi entregue para o pior tipo de morte daquela época, sendo justo. Ele não errou, ele não cometeu nenhum crime. O tipo de morte na cruz, além do flagelo, não era como a gente vê no filme, não, Jesus de fraldinho, né? Aquele pano, né? Era nu. Você imagina a vergonha. Ele ali, todo flagelo, né? Sua carne exposta, e ele ali, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, se esvaziou por amor a nós, se fez carne, passou por isso tudo, se entregou naquela cruz, passou por essa vergonha, não se importou com a vergonha, porque Jesus estava ali derramando e demonstrando o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor dele por nós. E a palavra diz aqui em Hebreus, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amados, tudo aquilo que Deus coloca à nossa frente, mesmo que seja dentro de um sacrifício, mesmo que esteja dentro de uma situação difícil, Deus nos honra, e Ele não nos deixa ser envergonhados. Não nos deixa ser envergonhados. Então, queridos, busca ao Senhor de todo o coração, olha somente para Ele, olha para Jesus. Às vezes as circunstâncias estão terríveis, mas o Senhor nos faz olhar para Ele. Vem
quarto ponto que nós vemos aqui no Salmo, e que Davi nos ensina dentro de tudo isso, o clamor a Deus. Verso 6, depois eu vou ler o verso 6 e 7, depois eu vou pular para o verso 15 e 17. Verso 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Verso 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Amados, Deus ouve o nosso clamor quando nós estamos ali adorando, louvando a Ele, quando nós estamos ali entregando a nossa adoração, a nossa vida a Ele, quando nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração, quando os nossos olhos estão fixos em Deus, nós temos a sensibilidade de clamar ao Senhor. Muitas das vezes você pode pensar assim: ah, mas isso é óbvio, pastor. Clamar a Deus, negócio de perdoa. Mas eu já vi gente passar por situações difíceis e clamar a Deus, e não ter essa sensibilidade de dobrar o joelho e falar: Senhor, socorre-me, tenha misericórdia de mim. Foi só eu já vi? Já tiveram essa experiência? Não foi só eu mesmo, né? Amém, meu irmão. Sabe, irmãos, clamem a Deus, busquem a Deus, faça como Davi aqui nos ensina no Salmo 34, busca Ele de todo o seu coração, clama a Ele: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Se você está sofrendo por algo, fala: Senhor, eu estou sofrendo por causa disso, está doendo, Jesus. A palavra diz que Ele livra-nos de todas as nossas tribulações. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo dele. Mas Ele livra. Mas Ele livra. Esse salmo é muito rico, irmãos. Davi depois ele vem falando aqui do temor ao Senhor. Ele fala no verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso 11: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é temer a Deus? É ter medo? Não, é ter respeito. É considerar-se que é santo, é andar com Ele em respeito, em amor. Isso é temer a Deus. E a palavra diz em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, irmãos, se nós tememos a Deus, nós somos pessoas sábias. O temor do Senhor, irmãos, ele atrai a presença manifesta de Deus. Salmo 91, versículo 11 diz o seguinte: porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você e todos os seus caminhos. Quando nós tememos a Deus, quando nós andamos com Deus de uma maneira mais íntima e profunda, o Senhor, Ele continua guardando as nossas vidas. Temam a Deus, irmãos. Tenham respeito a Deus. Prezem
pelo momento da ceia do Senhor. É uma forma de expressar o temor a Deus. Preze pelos momentos de você estar com Ele. E como proceder para expressar o meu temor a Deus? Davi também nos ensina. Verso 12. Ele diz aqui, verso 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aí ele continua: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Ele explica: primeiro, queremos longevidade? Verso 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Se você procura o bem, se você procura buscar a Deus e fazer as coisas que assim o Senhor derrama sobre a tua vida, Deus derrama longevidade sobre as nossas vidas. Verso 13, ele fala para nós refrearmos a nossa língua do mal. Quantas das vezes, irmãos, as coisas acontecem daquela vontade de né? Aí você segura, manda aquele abençoado, mas aquele abençoado não é um abençoado de abençoado, é aquele abençoado, né? Que refreia a língua do mal, segura. Verso 14, ele fala para nós nos afastarmos do mal. Aquilo, irmãos, que tem malignidade, a roda dos escarnecedores, afasta-se dela. Afasta-se dela. Isso é uma forma também de você expressar temor a Deus, como Davi está nos ensinando aqui. Davi ele continua dizendo no Salmo 18, no verso 18, o Senhor, Ele nos salva. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A palavra diz que Ele está perto. Verso 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum sequer será quebrado. Davi nos mostra aqui um coração, ele fala sobre um coração quebrantado. Lá no Salmo 51 ele fala que um coração quebrantado e compungido o Senhor não despreza. Irmãos, se o teu coração está aberto para Deus, se você está fazendo tudo isso que começamos a falar no Salmo, o seu coração está quebrantado diante da presença de Deus, e ele está aberto para o agir e o mover de Deus. O Senhor, Ele salva aqueles de coração quebrantado. As aflições do justo, no verso 19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Davi estava falando ali de um fato que ele estava vivendo. Quando nós vamos ver, depois desse episódio, Davi está indo para a caverna de Adulão. E lá, Davi conhece ladrões, salteadores, que Deus transforma os valentes de Davi. Então, amados, muitas das vezes nós não entendemos os planos que Deus tem traçado, o caminho. Seria muito mais fácil, né, diante de tudo isso acontecer, naquela hora lá que Saul estava lá, Davi com a harpa, Saul tem um piripaque cair, Davi né, já está ali como rei. Mas Deus estava preparando o jovem Davi. Deus estava ali fortalecendo ele nas lutas, nas batalhas. E não é fácil, mas é necessário. Às vezes você está aí angustiado, muitas das vezes até desanimado, mas olhe para o Senhor.
clame a Ele, busque a Ele, porque Ele muda toda essa situação. Você imagina como Deus, como Deus moveu na vida de Davi, e como Deus glorificou o nome dele através da vida de Davi. Até hoje as pessoas falam de Davi, falam da história de Davi, de como Deus foi com esse homem, e o Deus me fala que ele era um homem segundo o coração dele. Davi era perfeito? Não. Era um homem cheio de falhas, assim como eu e você. Mas ele tinha um coração quebrantado. Ele deixava ser moldado por Deus, mesmo nos momentos de maior dor. Davi estava ali, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. E eu queria também, Davi nos ensina que tudo aquilo, irmãos, que te incomoda, coloque na mão do justo juiz. Sabe, às vezes o que te incomoda é uma circunstância, às vezes o que está te incomodando é uma situação. Se há uma pessoa, olhe para que essa pessoa se converta, deixe na mão do justo juiz. Verso 21 diz aqui: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para ninguém desejar a morte de ninguém, mas a palavra diz, amados, que o proceder, a nossa oração é que o Senhor alcance essas vidas, ou alcance a situação que você está passando ou vivendo. Senhor, tenha misericórdia. Mas o Senhor, Ele dá cabo, Ele é o juiz, é Ele que vai julgar. Não tome a frente de Deus, não tome, deixe Ele ser o seu juiz. Amém, irmãos? Ele julga a tua causa, Ele é o justo juiz. Não se incomode às vezes com as pessoas que estão, muitas das vezes, ou falando mal de você, se estiverem, ou pessoas que estão falando, você nem sabe. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Uma vez uma moça me parou, estava no ponto ali esperando, o Azaf no ônibus. A irmã virou para mim, não sabia, né, quando fiquei sabendo aquela hora. A irmã virou para mim, olhou, falou assim: moço, eu não conhecia. Vou te falar uma coisa, estou até com medo. Eu vi que era de Deus que ela estava falando, mas o que era que estavam falando eu não sei. Ela falou: Deus manda eu dizer para o senhor que aquilo que estão falando do Senhor, Ele vai te honrar. Eu falei: amém, meu irmão, Deus abençoe. Eu senti que veio de Deus o que aquela irmã falou. Não sei o que estão falando, mas ela falou que Deus iria me honrar. Amém. Amém por quê, irmãos? Porque Deus é o meu juiz. Ele é o seu juiz. Eu nunca vou usar, irmãos, por mais que acontecer, se acontecer algo, eu nunca vou usar o púlpito para me defender. Eu aprendi isso. Nunca. Porque eu tenho um juiz. Ele quem julga a minha causa. Ele quem julga a sua causa. Não vá à frente de Deus, por favor. Deixe Ele julgar a sua causa. Entregue nas mãos dele. Faça como aquela viuvinha que ela batia na porta do juiz lá em Rico até ele julgar. Jesus nos ensina a fazer isso, através da oração, a clamar, a buscar a Deus. E o que diz lá? Que mesmo aquele juiz sendo ruim, julgou a causa daquela mulher. Quanto mais Deus, que é de todo bom, não vai julgar a minha causa e a sua causa? Claro que vai. Amém, irmãos? Porque muitas das vezes passamos por situações assim como Asaf, né, lá no Salmo 73, olhando as circunstâncias do mundo, achando que o pessoal que está, né, está aí fora da igreja, o pessoal que não anda com Cristo, são felizes, estão bem, nada acontece com eles. Se você for ler o Salmo 73, quando Asaf escreve isso, até o dia que Asaf, até quando Asaf vá para o templo, vá para a igreja naquela época, buscar a Deus,
E aí Asaf se depara com o fim deles. Ele fala aqui no verso 17 e verso 18 do Salmo 73, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri que seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. E Asaf estava falando, Senhor, olha que livramento que tu me deste. Olha que livramento Deus te deu, meus irmãos, nos deu. Nós já nascemos condenados para a morte eterna. Jesus nos resgatou. Nos resgatou. Nós temos que bendizer a Ele. Bendizer a Ele. E aqui entrando no antepenúltimo tópico, que é justamente sobre isso. É sobre a eternidade. Olha o que ele diz aqui no verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Não é de todo mundo, é dos servos do Senhor. E aqueles que confiam nele, amém? Quem confia nele, amém? Não será condenado, ou seja, não virá morte eterna. Nós não veremos a morte eterna, irmãos, porque Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Coloque a sua confiança nele. Busque a Deus com confiança, porque Ele é contigo, Ele é conosco. Amém, igreja? Quantos livramentos nós já tivemos? Amém? Quantos? A presença de Deus está conosco, irmãos. Glória a Deus por isso, é motivo de nos alegrarmos em todo o tempo. E aqui eu quero fazer como Davi fez, e convidar você, no verso 8, a atender esse convite de Davi. E caso você está em casa vendo esse vídeo, caso você ainda não experimentou dessa bondade de Deus, dessa maravilha que é viver debaixo da graça de Deus, Davi ele fala aqui no verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prova. Davi está dizendo, olha, gente, eu provei desse Deus maravilhoso, eu ando com Ele, eu andei com Ele, olha, prova e vede. Prova e vede que Ele é bom. Ele está afirmando, Ele não está aqui dizendo, olha, provai e vede, quem sabe Ele é bom, olha, provai e vede, quem sabe Ele vai fazer. Não, Ele está dizendo, provai e vede, o Senhor é bom, é uma afirmação. Bem-aventurado aquele que prova, né? Vamos estar trazendo para cá, aquele que prova e confia nele. Amados, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, se é que vocês já têm a experiência, alguém que está fazendo uma experiência está o que? Experimentando, está provando. Pedro está testificando aquilo que Davi está falando lá no Salmo 30. Provai e vede. Amados, provem de Deus, mergulhem nos rios de Deus, deixa Deus te conduzir, sabe, lança tuas preocupações nas águas do Senhor, nos pés do Senhor, deixe Ele ser o seu juiz, não se incomoda com aquilo que está, sabe, tentando tirar a tua paz. Coloca os pés de Cristo, Ele está ali para julgar a tua causa, no tempo certo Ele vai julgar. Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. O homem muda, mas Deus não muda, Ele é imutável. Ele é imutável. Para concluirmos, prove, irmãos, da palavra de Deus. Se relacione com Ele através das suas orações, no individual e também no coletivo, na igreja. Busque e louve a Deus de todo o coração. Confia e tema ao Senhor. Confia e teme ao Senhor, pois Ele tem cuidado de nós.
e nos deu a bênção da eternidade. Amados, nós vamos um dia estar com o nosso Senhor e vamos viver eternamente com Ele. Outros irão viver eternamente sem Ele. Que Deus nos ajude, continue movendo os nossos corações e que tenha misericórdia de cada um de nós. Olhemos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, gratos somos, Senhor, pelo tamanho privilégio que o Senhor nos deste de nos resgatar desse mundo, da mão, Senhor, dos senhores desse mundo, como o Senhor fez com Davi e Abimeleque aqui. O Senhor, Pai, escolheu, como diz a Tua palavra, as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, Senhor. O Senhor nos separou, Pai. Nós não tínhamos nada que pudesse agradar-te. Não vemos isso em nós, mas o Senhor, através da sua misericórdia, da sua graça, nos escolheu, nos separou, nos ensina, como um pai ensina o filho. Senhor, nós só temos que agradecer ao Senhor, a bendizer o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a falar deste amor cada dia mais e mais. Toma cada um dos meus irmãos aqui em Tuas mãos, aqueles que às vezes por timidez, Senhor, não conseguem externar, radiar, Senhor, esse amor maravilhoso. Que o Senhor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, faça isso, Senhor, e que cada um dos nossos amados irmãos venha impactar esse mundo, Senhor, sendo sal, sendo luz, mostrando o santo evangelho que salva, que restaura a vida, que move, Senhor, circunstâncias. Ah, Senhor, somos gratos pela vida eterna, gratos pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa irmandade, por esta igreja, por este local de oração, onde nós podemos, Senhor, estarmos juntos aqui, como um corpo cujo qual o Senhor é o cabeça, adorando ao Senhor, clamando a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendizemos ao Teu nome, Senhor. Bendizemos ao Teu nome de forma individual, de forma coletiva neste lugar, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Continua, Senhor, à nossa frente, continua ajudando cada causa aqui, Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Nós provamos de Ti e afirmamos que o Senhor é bom, Senhor, e que as Suas misericórdias, Senhor, elas duram para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor, por nos resgatar. Em nome de Jesus, Senhor. Continua conosco, ó Deus, livrando-nos de todos os males. Toma essa semana em Tuas mãos, aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe.